Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Olá, eu sou a Analice, eu sou a idealizadora aqui do Lugar Pleno. O Lugar Pleno ele tem 7 anos e, a princípio, ele nasceu para atender demandas da Plenamente, que é a consultoria de desenvolvimento humano que fica aqui dentro. E há 5 anos eu já vinha pensando muito nessa questão da nova economia, de algo mais colaborativo. E dentro dessa reflexão eu imaginei abrir o espaço para outros profissionais e transformar o Lugar Pleno num espaço de bem-estar. Bom dia! Exatamente em São José dos Campos, 10 horas e 3 minutos. Você está conectado ao programa Palavras de Seda. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Primeiro eu quero falar para as minhas colegas da Faculdade de Jornalismo que sempre me pediram para um dia fazer um programa. A Juliana, que atualmente entrou em contato, aqui não está a Rita Elisa, que é jornalista, e sim a Rita Elisa, escritora. E eu vou falar para vocês o porquê. Tá? O porquê é que a Rita Elisa aqui, ela é muito mais escritora do que jornalista. E eu sempre faço questão de frisar isso. Então, depois de tantos anos só escrevendo biografias, vários livros no mercado, eu me tornei, sim, uma escritora, e a jornalista ficou de fora. É isso que eu preciso comentar aqui, para não me cobrarem como uma jornalista, certo? Então, vou falar para vocês qual que é a grade desse programa, né? Que é espelhado numa revista cultural. E tem, no primeiro momento, o livro Fora da Caixa, que está aqui, ó, o livro Fora da Caixa. Daqui a pouco vou mostrar para vocês qual é o livro. Tá? Depois, nós teremos a Árvore da História. Logo depois da Árvore da História, Memórias do Vale. E depois um papo cult, assim, aquele papo gostoso, uma das maiores escritoras nacionais e internacionais. Então, esperem aí, que vocês verão
Sabe? Algo assim sensacional. Ô, gente, aqui, ó. O celular tá tocando, dá licença que eu vou ter que desligar isso, tá? Tá bom? Tô desligando. Ao vivo não tem jeito. Tá bom. Então, vamos pro livro Fora da Caixa. Tá aqui. Qual que é o livro Fora da Caixa de hoje, estreando o programa? Só poderia ser, não tem como, Água Funda, da dona Ruth Guimarães. Para vocês terem ideia, esse livro aqui é primeira edição, tá? E a dona Ruth foi ela mesma quem fez o autógrafo, tá? Eu encontrei esse livro no sebo, levei para a dona Ruth e ela fez o autógrafo. É o seguinte, é uma história belíssima, que tem duas partes. A primeira parte, na época da escravidão, ela fala da Sinhá, na fazenda Olhos d'Água. Então, ela fala sobre a escravidão e aquela mulher que tinha tudo, mas ela se deixou perder de amor para uma pessoa. E termina essa primeira parte, ela ali na estação ferroviária, para pegar um trem e ir embora. E a segunda parte, que é mais já no tempo atual, e esse tempo atual é o tempo 1946, que foi quando a dona Ruth lançou esse livro, fala a respeito do Curiango, uma mulher, e Joca. Mas o Curiango, quando conhece o Joca, ficou apaixonada e ele também por ela. Só que nesse encontro também, nesse casamento, nessa vida, o Joca conheceu a Mãe do Ouro. E ele se apaixonou pela Mãe do Ouro. Então, a protagonista dessa história é a Mãe do Ouro. E todas as vezes que eu ia... Tem uma foto aí da dona Ruth comigo? Põe aí pra gente, Gabi. Aí, todas as vezes que eu ia até a casa da dona Ruth, conversava com ela, eu fazia questão de perguntar se essa história é verídica e se essa história aconteceu mesmo entre Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, que é a minha terra natal, e ela sempre me falava: Rita Elisa, não importa a chegada, importa o caminho. E isso é uma lição muito grande para todos nós. E a dona Ruth, aí ela está autografando o livro, gente. Olha aí, que linda. A dona Ruth, ela faleceu dia 21 de maio de 2014. E essa é uma homenagem que eu presto a ela, a uma escritora fantástica, fantástica, tá? E que me ensinou muito. E ela ensina a todos nós. A dona Ruth foi amiga de todas as pessoas que amam literatura e folclore. E aprendemos com ela. Agora, nós vamos falar sobre a árvore da história. A árvore da história. E tem uma ligação. Tem algo que vocês vão... Eu acho que algumas pessoas já conhecem, mas eu precisava colocar hoje. É a história do Guapuruvu. Pode. As fotos são de Rita Elisa Seda, fotógrafa que se interessou pelas árvores da cidade e resolveu mostrar essa paixão. Elas são parte da exposição Estações Joosenenses. A mostra vai do pau-brasil até o Guapuruvu, conhecida mundialmente como a Árvore do Vale. Sim, Guapuruvu. Os que não me conhecem, eu também sou fotógrafa e trabalhei com fotografia durante vários anos, vários anos. Foi meu modo de sobrevivência na cidade de Goiás, as pessoas lá sabem disso. Aqui, essa exposição foi no ano 2000, foi depois de um trabalho de resgate sobre as árvores imunes de corte e as árvores mais que tinham um interesse maior dentro da cidade de São José dos Campos. E, com isso, diversificou o meu olhar tanto
para o Vale do Paraíba, como também para o estado de São Paulo e depois lá em Goiás, estado de Minas, o Brasil todo e até mesmo a nível mundial. Nós vamos falar nisso durante esses meses de programa, certo? Então, o que é o guapuruvu? O guapuruvu, o Schizolobium paraíba, é uma árvore que está catalogada por Buller Marx como a árvore do Vale do Paraíba. E mundialmente ela é conhecida assim, como sendo a árvore aqui do Vale, e as pessoas quase não sabem. E tem uma questão muito forte que é a lenda dessa árvore, que é o que eu vou contar para vocês. Existia uma tribo chamada Tupinambás. E lá tinha um guerreiro muito forte chamado Guapuruvu. E uma noite de lua nova, ele saiu porque estava sem sono e andando pela mata chegou até na beira do rio. E lá ele viu uma mulher tomando banho e quando ela molhava os seus cabelos, pepitas de ouro caíam. E quando ele viu essa mulher, ele ficou apaixonado. E ele voltando para a tribo, eles acharam esquisito porque o Guapuruvu só ficava deitado. Ele não levantava mais da rede. Ele só levantava em noite de lua nova e entrava na mata novamente. Até que certa vez, ali na mata, ele não se conteve e fez um barulho. E a mãe do ouro enxergou o Guapuruvu e ela ia desaparecendo até que ele gritou: não vá embora, não vá. Por favor, não vá embora. Eu estou apaixonado por você. E a mãe do ouro ficou e explicou para ele: você é da tribo dos Tupinambás. Você tem que se casar, você tem que ter filhos, você tem que continuar a sua vida. E eu sou filha de Tupã. Entre nós não pode haver amor. Mas o Guapuruvu se ajoelhou e falou: eu vou morrer de amor, se você não quiser mais me ver. Aí ela falou: então vamos fazer um trato. Toda lua nova você pode vir e durante o tempo da lua nova você ficará aqui. E isso aconteceu. E ele saía lá da tribo, toda lua nova, e ia ficar aos pés da sua amada, sem poder tocá-la, só olhando. E ela falava: mas você tem que ter filhos, você tem que ter uma descendência, você não pode ficar só assim. Mas ele ficava. E o tempo foi passando. Agora vocês imaginem. Filha de Tupã não envelhece, mas o Guapuruvu foi envelhecendo. Foi envelhecendo. Mais difícil de chegar até lá, à beira do rio, que segundo dizem é o Rio Paraíba. E tão difícil de chegar, quando ele já tinha quase 100 anos. Ele foi se arrastando. Ele se arrastou, até chegar perto de sua amada. E ela o esperava, toda linda, tomando banho, o ouro caindo. E ele, pela primeira vez, abraçou a sua amada. E ao abraçá-la, se despedindo dela, quem viu foi Tupã. E Tupã, quando viu aquele amor verdadeiro, ele transformou o Guapuruvu numa frondosa árvore. Essa árvore que nós vimos aí, que tem em frente o parque da cidade, a residência Olivo Gomes. Foi dali que o Burle Marx, ele mesmo plantou e ele deixou registrado que era a árvore do Vale do Paraíba. A árvore que tem em praças da cidade, a árvore que tem lá se sabe onde? Na Igreja dos Mormons. Eu acho que tem essa foto aí, não tem, Kevin? Aí, essa árvore, ela é imune de corte. É uma árvore belíssima, maravilhosa. Tem uma outra foto. Isso. Olha como fica
o chão como se fosse a mãe do ouro tomando banho e as pepitas de ouro caindo. Esse é o Guapuruvu. Então, o que acontece em setembro, quando começam as primeiras chuvas? As primeiras chuvas, tá? Já caem essas flores que são pequenas aí, ó. Olha ali na água. Já caem as flores como se fossem pepitas de ouro. Eles falam que é a mãe do ouro que estava tomando banho e o ouro inunda as praças, inunda as calçadas. Essa foto é na calçada. Tem mais uma foto aí, Kevin? Olha, essa foto é um registro que eu fiz e existe no postal das árvores imunes de corte da cidade. É um trabalho que eu fiz em 2013, aqui para a cidade de São José dos Campos. Tem até um beija-flor. Então, essa história aí, ó, aí caíram todas as... É a mesma árvore, eu voltei para tirar essa foto. Então, quando caem as flores... Então, eu ainda peguei um avião, que é o símbolo de São José dos Campos, né? E aí não fica flor nenhuma, elas caem assim, em 4 dias, no máximo uma semana, todas as flores caem. Então, essa é uma história também, que é de árvores aqui do Vale do Paraíba, especialmente de São José dos Campos. Espero que vocês tenham gostado. E o Guapuruvu tem uma fava, que é a semente dele, que às vezes eles chamam de ficha, porque eles usavam muito na ficha de bingo. Então, às vezes, vocês vão falar, eu conheço essa árvore, mas eu não conheço como Guapuruvu. É a ficheira. É isso mesmo, a ficheira. E várias crianças fizeram trabalhos, porque eu fui em várias escolas, eu levei essa história para que todos, pelo menos, tivessem um pouco de conhecimento sobre o Guapuruvu. E eles me enviaram alguns trabalhos belíssimos sobre o Guapuruvu. Então, essa é uma história, né? A árvore da história, e eu espero que vocês tenham gostado. Nós depois falaremos de muitas outras árvores, mas agora nós vamos para um outro quadro. Agora falaremos sobre Memórias do Vale. Tudo bem, Kevin? Tem a Memórias do Vale? Oi? Tá bom. Memórias do Vale. Eu vou aproveitar que ela tá. Isso. Eu vou falar para vocês o porquê que eu trouxe essa história para vocês de Memórias do Vale. Primeiro, esse livro aqui, ó, Spix e Márcios, eles estiveram em 1817 aqui no Vale e deixaram um registro que eu tenho que colocar para vocês porque é muito importante, tá? Eles deixaram registrado que em Taubaté, taubatianos e brasileiros em geral, escutem essa. Em Taubaté, o convento, eles ali perto do convento de São Francisco, é o convento de Santa Clara ali, tá? À esquerda do caminho, circundados em algumas filas de majestosas palmeiras. Hoje ele está no centro até da cidade, mas antes era bem longe. Produz muito agradável impressão e promete vir a ser imponente, sem dúvida. Taubaté, que consta de uma rua principal, só tinha a rua principal, gente, com casebres de ambos os lados e algumas ruas laterais, é uma das mais importantes vilas da província. Quase rivaliza de idade com a capital da província, São Paulo, né, gente? Na época em que a cobiça do ouro incitava grande número de paulistas e se aventuraram em bandeiras a Minas e Goiás, distinguem-se os habitantes de Taubaté, que aqui estabeleceu também, por esse motivo, uma fundição de ouro. E é sobre essa fundição de ouro que eu vou falar agora, já num livro mais recente, tá? Que é do Carlos Gouveia, que ele é de São Luís do Paraitinga.
Ele é publicitário, radialista, graduado em História e Geografia, e ele fala muitas lendas só sobre a cidade de Taubaté. E ele fala o seguinte: até hoje, escutem bem, acredita-se que haja muito ouro enterrado no chão de Taubaté, no local onde ficavam instaladas a Casa dos Quintos Reais e a Casa de Fundição. Vocês já imaginaram isso? E ele é que dá a dica. E a dica bate com o que eu li para vocês, tá? Em linha reta, tá? Os documentos antigos citam que a fundição ficava a 100 braças lineares da porta do convento de Santa Clara, que é lá dos franciscanos. E isso, em linha reta, quer dizer que é próximo ali do fórum, gente. Peguem suas picaretas e vamos procurar esse ouro, tá? Fica próximo ao local do fórum criminal, na Praça Monsenhor Silva Barros. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Tem uma questão muito forte. E a questão é: nesse legado de guardiã da economia do Vale, a cidade de Taubaté sediou o primeiro banco. Isso mesmo, o primeiro banco. É o Banco do Vale do Paraíba. E o que eu tenho aqui em mãos? Um cheque. Sim, senhor. Um cheque. Olha aqui. Um cheque. Olha o tamanho desse cheque. É o cheque do Banco do Vale do Paraíba. Tá bom? Então, na cidade de Taubaté, foi o primeiro banco que apareceu no Vale do Paraíba, foi sediado na cidade de Taubaté. E esse cheque aqui, né, para quem quer saber, vamos ver, né, a datação desse cheque, né? Ele é dia 2 de maio, olha bem, faz pouquinho tempo, hoje é dia 4, 2 de maio de 1945. Por que isso? Porque durante o fim da década de 30 até o fim da década de 50 existiu esse banco. Não existe mais. Hoje temos vários bancos. Mas esse era o único. Era o único banco. Você tem uma imagem aí? Olha aí. É o Banco do Vale do Paraíba. As pessoas, então, agora, pelo menos estão sabendo que Taubaté foi pioneira em guardiã da economia do Vale. É muito bonito, né? Essa é uma história também que é a Memória do Vale. Eu vou trazer para vocês várias histórias. Agora, tem uma história rapidinha que eu vou contar, tá? Que foi um estudo paleográfico e codicológico que eu fiz. E isso, quem me passou foi meu pai, que é historiador. E ele me explicava já, na época eu tinha aqui uns 15, 16 anos, e o papai falava: Rita Elisa, você sabe de onde que vem o papel almaço? Por que se chama almaço? E eu falava: não, pai, o que é? Aí ele explicou que na época do Brasil Império, em 1822 a 1889, não havia grandes indústrias no Brasil. Tudo era importado, inclusive o papel, gente, era importado. Mas de que região que era importado esse papel? A fábrica estava na região de Almaço, no norte da África. E o que é de interessante? Interessante é isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu coloquei. Aqui tem uma marca d'água escrito Almaço. Almaço, uma marca d'água. Tem aí? Eu escaneei em casa. Olha lá, tem a marca com o dizer Almaço. Então, essa marca d'água, em todos esses papéis feitos de linho, costurados, tá? Então, por isso nós falamos até hoje papel almaço, por causa da região que vinha esse papel, que era pago em ouro. Olha aí. Então, quem tem seus documentos em casa, guardem. Eu guardo o meu direitinho. Agora, 10 horas e 25 minutos. Vou fazer um pedido para vocês. Durante esse tempo, né, esses meses, vamos contar assim 6 meses. Em 6 meses,
somente 3 programas que eu falarei sobre os meus livros. Tá? Só 3. Serão programas que serão direcionados para esses livros. Então, não tem como. Em agosto, Cora Coralina. Setembro, Eugênia Sereno. Mas ainda não decidi, em junho, qual livro que eu vou falar. Então, eu peço que vocês que estão ali conectados, que estão mandando mensagem, fala qual que é o livro da minha autoria. Pode ser biografia, pode ser dentro da minha bibliografia. Eu acho que vocês devem ter bastante. São 17 livros publicados. Tem também algumas antologias, né? E outros livros também, mas desses que são mais, que as pessoas conhecem mais. Me mandam só falando, Rita Elisa, fale deste livro, e eu vou falar para vocês, tá? Em agosto, falando da Cora Coralina, eu vou trazer alguns documentos até inéditos, Eugênia Sereno também, e aqui eu trarei também, sempre que eu falar, eu vou trazer documentos para vocês. Eu não vou só mostrar aí pelo digital, assim, sabe? Eu gosto de mostrar documentos assim em loco. Eu sei que vocês não podem tocar aí, mas só de eu tocar aqui, sabe? Eu me sinto bem. É como se eu estivesse em casa, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? E agora temos algo assim tão especial para falar. Temos uma convidada tão assim genial. Eu estou até assim meia, né, assim, não estou tremenda e nervosa porque eu já a conheço há bastante tempo. Inclusive, Kevin, tem aí a foto de um jornal que é As Cronistas do Vale? Tem? Isso. Obrigada. Eu quero uma... Olha aí. Eu tô novinha aí, né, gente? Cabelo preto, agora o cabelo já tá branco. Mas aí tem a dona Ruth Guimarães, eu estou aí, e a nossa convidada, que é conhecida nacionalmente e internacionalmente como Ludmila Saharovsky. É seu nome de batismo e bem-vinda, querida Ludmila. Muito obrigada, bom dia, ouvintes da rádio, imprensa. Rita, é uma aula ouvir você, sempre. Eu fico assim honrada, eu fico emocionada e parabéns pelo programa. É um pouco fora do tradicional, né, Ludmila, mas eu tô... Mas como fora do tradicional, ele torna-se bem mais interessante, eu acho. Ludmila, você, né? Eu já a conheço há bastante tempo, eu sei a sua caminhada, mas você, com as pessoas que a conhecem e as pessoas que vão conhecê-la agora, a sua história de vida é maravilhosa, tá? É fora do convencional também. Totalmente fora, totalmente. É típico, nunca, sabe? A sua história desde a forma que você começou a escrever, né? Você tem uma história que todos precisam conhecer. E eu preciso, né? E todos nós precisamos que você conte o começo, esses livros todos que você trouxe, né? Todo esse... Tem aí... Aí... Tá vendo só? Tá vendo como eu aproveito bem? Obrigada. Olha, os livros de Ludmila, os livros dela são maravilhosos. E se você me permite, eu quero ler o que você colocou ontem sobre os livros. Posso? Então, claro. Tá. Então, vou falar para vocês as publicações, tá? De Ludmila. São quantos anos, Ludmila? Bom, eu comecei como cronista em 72. 72. Então eu não tinha assim muita angústia existencial de publicar, primeiro porque você sabe a dificuldade de publicar até hoje, não é? Até hoje. E como as minhas crônicas saíam aqui nos jornais do Vale, eu assim me sentia prestigiada pelos leitores que me escreviam.
E demorei um pouco para lançar o primeiro livro. Mas eu escrevo desde 72. Aliás, eu escrevo desde que eu fui alfabetizada. Então, é isso que eu ia falar. Né? A gente... Em que idioma? Né? Então, vamos lá. Eu nasci num campo de refugiados, na Áustria, mas a minha família toda é russa, pela parte de pai, pela parte de mãe. E eu virei apátrida, porque na Áustria, no pós-guerra, eles não reconheciam as crianças que tinham nascido naquele campo. Então, quando eu vim para o Brasil, eu só tinha minha certidão de batismo. Levei muitos anos para conseguir me naturalizar, porque o Brasil não aceitava a certidão de batismo como registro de nascimento. E aí eu fiquei assim, apátrida, tendo que provar para mim e para o mundo que realmente eu existia, eu estava ali, em carne e osso, sem documentos, porém. Tá, aí você já tinha um sentimento sobre isso? O que isso significa para você? Eu sofria muito bullying. Naquela época não existia a palavra bullying, mas as pessoas não sabiam de que nacionalidade eu era, e como os alemães tornaram-se assim os inimigos poderosos do mundo inteiro, eles achavam, pela minha aparência física, pelo meu nome diferente, que eu fosse alemã. Então, tanto eu como a minha família, nós sofremos assim muito bullying dos vizinhos na escola. Eles nunca me chamavam pelo meu nome, não conseguiam, inclusive, dizer o meu nome, Ludmila Sakharovskaya. Então, me chamavam de Ludmila Sacarrolha. Aquilo me deixava assim... Primeiro que eu não entendia direito o que significaria Sacarrolha, não é? Porque eu fui alfabetizada primeiro em russo, no alfabeto cirílico. Tive muitas dificuldades com o idioma português. Inclusive, eu relato assim que éramos vários filhos de imigrantes recém-vindos ao Brasil em idade escolar. Até que uma paróquia ortodoxa de Vila Alpina, onde nós morávamos, o padre jovem se condoendo daquele grupo de crianças que pareciam uns marcianos, a gente... Por que pareciam marcianos? Primeiro porque as nossas roupas eram todas reformadas de outras roupas que eram doadas. Nós não tínhamos dinheiro para fazer roupas novas. E as roupas que eram costuradas pela mãe e pela avó, elas seguiam a moda europeia, não é? E as meninas aqui já usavam saiotes, aquelas saias armadas, engomadas. E eu parecia o quê? Um pirulito... fininha de trança, com aquele vestidinho tubinho, não é? Que era o que dava para fazer. Então, era uma figura assim que chamava muita atenção, embora eu não quisesse chamar atenção alguma. Não tinha como, né? Tanto que eu inventei um codinome para mim. Ah, é? Os meus cadernos todos, do primeiro ao quarto ano, do primeiro ao quinto ano, naquela época, né? Tinha até o curso de admissão para o ginásio. Eu era Maria Lúcia da Silva. Tanto que os meus amigos de colégio até hoje me chamam de Lúcia e não de Ludmila. Gente, eu assumi o meu nome Ludmila, casada em Jacareí. Antes disso, eu era Maria Lúcia da Silva. Nossa, isso te traumatizou de alguma forma, Ludmila? Então, eu não sou uma pessoa assim de ter muitos traumas. Eu acho que desde criança que eu aprendi a criar formas de não me traumatizar, de me adequar e me adaptar à vida como ela era, não é? Então, se eu não queria que me chamassem de Ludmila Sacarrolho, eu inventei um nome pelo qual todo mundo me chamava e eu não sofri os apelidos, que inclusive os professores também me apelidavam. Nossa, até os professores? Até os professores. Um nome bem normal, né? O Silva, né? Maria Lúcia. Não, quando era Ludmila Sakharovskaya. Não, mas depois você criou Depois eu criei porque eu queria o nome mais brasileiro possível. Nossa, é genial. E você diversifica muito o seu tipo de escrita, né? Sim. Eu vou ler agora alguns dos seus, né, das suas obras. Pitch e o Roubo do Sol, uma peça musical infanto-juvenil. Ó, peça musical. Vai tomando nota aí, tá? Santo de Casa. É coletânea de poetas
Jacareienses. Jacareienses. Tem que falar direitinho. Isso. A Nova Literatura Brasileira, isso de 1983, né? Poetas das décadas de 70 e 80, né? Foi feita livro. uma coletânea com as expressões mais importantes que eles acharam da poesia nessas décadas. Você tem os livros aí? Tenho. A Nova Literatura Brasileira. Kevin, eu vou lendo aqui, ela vai mostrando. Isso, mostra aí. A nova literatura. A Nova Literatura Brasileira. É da editora Shogun. Tecei. O Tecei. O Tecei também tem muita história. Tecei. Poemas eróticos, tá? Revelação de poesia na Rádio MEC do Rio de Janeiro, tá? Cronistas, contistas e poetas contemporâneos. Olha aí. O 5º livro, gente, olha só. Tá? Cronista, contista e poeta, olha só. A Pedra e o Lago. A Pedra e o Lago foi... Tem aí, tem a foto, não tem, da Pedra e o Lago? Põe aí pra gente. Isso. Você pesquisou, hein? Que eu não trouxe, você trouxe. É claro. Pesquisei. A Pedra e o Lago, eu acho que eu fui uns 3 espetáculos. Nossa! É um monólogo maravilhoso. Maravilhoso. Da Companhia Teatro do Interior, com a minha querida Marilda. Isso. Com a protagonizando. Muito, muito lindo. Tempo Submerso. Esse livro aí, daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre ele, né? Vamos. Jacareí, Tempo e Memória. Isso, Jacareí, Tempo e Memória. Maravilhoso esse livro. É um resgate de memória. Eu estou colocando todos, gente, para vocês verem como a Ludmila, ela trafega em todos os gêneros literários, tá? É raridade isso. Poesias. Segundo o Prêmio de Literatura em 2014, ela foi homenageada pela Jaque Editora. Olha aí. Mostra aí a foto. Tem uma foto sua, não tem? Dentro do livro? Aí. Eu fui na área de contos. Aí. Tem essa foto aí, não tem? Põe essa foto aí. Ai, Ludmila. Olha, 10º livro. Não, 10º livro. A Poética da Madrugada. Antologia da editora Pragmata, de Porto Alegre. Olha que lindo, que lindo. Gente do céu. A Poética, 100 crônicas escolhidas. Essa daí está bem recente, né? Está mais recente. Esse foi do ano passado. Do ano passado. Como eu disse, como a Ludmila disse, ela escreveu bastante tempo no Vale Paraibano, tá? Ela tem agora edições de livro, de poemas no útero de Deus, tá? Poemas sobre a morte. É um tema muito difícil. Eu escrevi quando a minha mãe estava no processo de desencarne. Ela teve um câncer. A gente conseguiu guardá-la por 5 anos. Como guardá-la? O que é guardá-la? Guardá-la da morte. Guardá-la da morte. Guardá-la para você. Guardá-la para mim, porque, inclusive, eu conheci muito pouco a minha mãe. Quando nós viemos para o Brasil, o pai e a mãe foram trabalhar e eu fiquei sob a guarda dos meus avós. Então, um momento que eu conheci a minha mãe foi justamente no momento da doença dela, que ela veio para Jacareí, então nós ficamos muito tempo, ela me contando as histórias da juventude, as dores, a saudade que ela tinha da família que tinha ficado na Rússia. E por que escrever sobre isso, Ludmila? É sua forma de catarse? Eu acho que foi uma catarse, porque eu acompanhando assim a decadência física da mãe, eu fui me aproximando de uma forma assim muito muito direta da morte. Então, a princípio, eu comecei a temê-la, depois eu comecei a entendê-la e depois eu comecei a aceitá-la. Então, esse No Útero de Deus, ele é dividido nessas 3 partes: a fase do medo, da aproximação e da entrega. Nossa, deve ser muito profundo.
E você direciona esse livro para quem? Quem que você... Então, na verdade, esse livro, ele já foi estudado, ele serviu de tese de mestrado na Faculdade de Letras das Irmãs Guaratinguetá, de Guaratinguetá. Foi transformado numa peça teatral também. E foi apresentado, inclusive, na ECA, em São Paulo, com bastante sucesso. E eu fui assim postergando a publicação dele, porque eu queria que ele tivesse bastante distância do TC, porque eu falei, bom, das poesias eróticas, está aqui, das poesias eróticas para poesias... Eu tenho aqui. Estou procurando porque eu tenho. Para as poesias sobre a morte tinha que dar um tempo. E o tempo foi passando, e agora ele, inclusive, ele foi traduzido para o russo, por uma amiga minha, que é professora de literatura, que ficou assim encantada. Ela falou, nunca vi um livro sobre a morte. Eu acho que só a Hilda Hilst, que teve assim, não é, um contato grande também com essa temática. Teve um trabalho muito grande a respeito da morte. E então eu acho que vai ser o próximo livro meu a ser lançado. Estarei na fila lá, que vai ser uma das primeiras. E, Ludmila, vamos falar sobre o Tempo Submerso? Vamos lá. Como foi colocar num livro toda essa saga da sua família? Sabe? Foi um desabafo? Foi algo que você precisava colocar porque para as pessoas até conhecer essa história, né? Por que esse livro? Sabe? Quando que você começou a gerir esse livro? E qual a razão mais forte dele vir à tona? Esse livro foi uma promessa que eu fiz ao meu avô. Como eu falei, não é? Eu fui criada por ele, então eu vivenciei todo o drama da minha família assim, in loco. O avô e a avó, eles, as histórias que eles me contavam era da vida deles na Rússia, de como era a vida, depois como é que eles fugiram, o drama todo de família, pelo qual as famílias passaram, afastadas dos seus. E, por conta da nossa naturalização demorar tanto tempo, nós não conseguimos, os avós nem tentaram se naturalizar. Mas o pai e a mãe, nós conseguimos nos naturalizar em 74. Eu já era mãe de 4 filhos e não tinha, e ainda era apátrida. Inclusive para as crianças era difícil entender como você não ter uma pátria. E então o avô ele falou, olha, quando você crescer, com certeza você vai voltar para a terra dos nossos antepassados, e eu só quero que você descubra onde eles estão enterrados e que coloque uma flor e faça uma oração. E aquilo foi me acompanhando. Eu me casei, e sempre essa ideia de ir para a Rússia para saber alguma coisa da família, que a única coisa que o avô tinha era uma carta de uns amigos dele que ficaram na Rússia, que ele recebeu na Iugoslávia, dizendo que os pais, os irmãos dele tinham sido executados num gulag em Solovki. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Rússia em 83, quando teve a Olimpíada, a mãe ficou doente, nós tínhamos a ideia de irmos todos para a Rússia, mas ela ficou impossibilitada de viajar, ela faleceu. Então, em 83, eu fui convidada para ser tradutora e intérprete dos filmes brasileiros, da Globo Vídeo, no Festival de Cinema de Moscou. E ali eu fiz alguns contatos, liguei para minha avó, consegui chegar até onde ela morava, que é no extremo sul da Rússia, em Kislovodsk, mas a família da mãe, ela foi para um gulag, onde eles ficaram 10 anos, inclusive onde nasceu a minha tia, a irmã mais nova da mãe, que ela nem sabia da existência, não é? Nossa.
Não sabia da existência? Não, porque quando a mãe foi trabalhar na guerra como estudante de medicina, ela foi trabalhar para amputar os membros dos soldados feridos, não é? E ela não conseguiu mais voltar, nem para Moscou, nem para a terra dela, porque as estradas elas foram bombardeadas, foram destruídas, então a única rota que eles tinham era viajar para onde havia alguma rota possível de ser tomada. E aí assim que ela foi parar na Áustria. Mas para os russos que não sabiam se ela tinha sido morta ou se ela tinha sobrevivido, a família pagou por conta da fuga, entre aspas, dela, pelo não retorno dela para a terra dela, para Kislovodsk. Então, o avô, que ele era chefe dos Correios e Telégrafos, ele foi afastado das funções. A minha avó, que era mãe heroína, porque ela tinha tido 8 filhos, e já no regime comunista, ela foi retirado esse título dela, ela não pôde mais lecionar, ela era professora, ela era jornalista porque ela escrevia para jornais, mas na época nem existia essa função essa profissão de jornalista. E ela com a minha outra tia, porque os 4 irmãos da minha mãe morreram na guerra. Morreram. Jovens, morreram logo nos primeiros dias de batalha. De combate. A mãe estava na faculdade de medicina, não sabia o que havia acontecido. E as outras 2 irmãs dela, uma também que era médica, foi afastada da função, que era bem mais velha que a mãe, e a outra menina nasceu já no Gulag, para o qual eles foram. Então, a história da mãe, eu tinha aquela presença viva das pessoas para me contarem, mas a história do pai já tinham todos morrido. Então, foi muito mais difícil chegar a Solovki, começar a fazer as pesquisas. E, conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo que eu fui em busca dos meus meia dúzia de mortos, mas só em Solovki eu encontrei 300 mil. 300 mil? 300 mil que oficialmente foram enterrados nesse primeiro Gulag. E depois, em Butovo, tinha questão de mais 250 mil que estavam enterrados lá. Então, eu falei, eu tenho que contar essa história, porque não é possível. 250 mil enterrados lá? Foram 20 milhões de russos que morreram sob o jugo de Stalin. E eles, assim, para você fazer esse retorno, para você... esse retorno da sua memória, qual que foi o seu sentimento chegar... é claro que eles contaram para você toda a história e você tinha impregnado, né, com você, a pessoa que eu conheço, que é totalmente sensível. A gente vê pelo que você escreve e também pelo conhecimento na amizade. Qual foi o seu sentimento a hora que você chegou e você viu tudo isso? Qual uma realização por causa de uma promessa que você fez? Ou te assustou? Ou você ainda precisou lutar mais lá para poder... Você sabe que eu tive essa recaída quando eu voltei para casa e com todo esse material em mãos, não é? De onde surgiu o livro Tempo Submerso. Porque lá a angústia era tão grande de descobrir e de saber e de entrevistar, porque eu fui para Solovki para trabalhar nas escavações, porque os russos, depois de Gorbachev, eles tiveram a permissão de buscar os seus mortos nos locais onde eles sabiam que eles tinham, pelo menos, desaparecido. Então, na volta do Kremlin, porque o pessoal pensa que o Kremlin é só, só em Moscou, mas o Kremlin é fortaleza. A Rússia inteirinha ela tem essas fortalezas, na base das quais foram sendo enterrados esses mortos em valas profundas, em valas grandes, onde depois foram plantadas árvores em algumas, outras foram transformadas em aterros sanitários. Então, conforme vinham as informações de que num determinado lugar havia muitos ossos, eles começaram então a ir e a desenterrar esses ossos com historiadores, com antropólogos. E eu fui participar de uma dessas escavações. Você esteve lá? Estive lá em Solovki.
E durante esses trabalhos, veio a KGB, a polícia ainda, que ainda existe lá com outro nome, mas a polícia secreta russa, pedir os documentos das pessoas, documento, porque eles, por mais que tenha sido permitida essa busca... Tem uma triagem forte. Tem uma triagem forte e a opressão também, porque ainda se tem muito medo das consequências. E aí todo mundo mostrou seu passaporte russo, não é? Lá não tem carteira de identidade, não tem RG. O RG é o passaporte que você recebe quando você nasce e te acompanha a vida inteira, mesmo porque você precisa do passaporte para ir de uma cidade a outra. Por exemplo, se fosse na Rússia, para eu vir de Jacareí a São José, eu teria que mostrar meu passaporte na polícia rodoviária e dizer o que eu estava vindo fazer aqui. E andando por lá, nesse resgate, você mostrava o seu passaporte? Então, eu mostrava o meu passaporte. E tudo bem, porque eu tinha permissão para viajar pelas cidades que eu tinha dito que eu iria. Mas em Solovki eu não tinha pedido para ir. Eu fui assim meio que a gosto, meio que à esquerda, meio que acompanhando essa minha amiga que ia trabalhar nessas escavações. E quando pediram os passaportes, eu tirei o meu verde, né, verdão brasileiro. Eles falaram: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou participando das escavações. Eles falaram: não, os estrangeiros não têm essa permissão. Então, eu não tinha como voltar de Solovki, porque ele fica embaixo do Círculo Polar Ártico. Nossa. Com embarcações que vão de 15 em 15 dias para levar os romeiros e as pessoas que trabalham nas escavações. É uma ilhota que tem 360 habitantes. E aí eles disseram: não, a senhora não pode participar das escavações. E eles retiveram o seu passaporte? Não. Não retiveram, mas aí eu fiquei livre, leve e solta para entrevistar os romeiros, que vão lá como romeiros, mas, na verdade, vão em busca dos seus mortos, não é? Então, muitas respostas e muitas entrevistas eu fiz lá. E no livro, qual que é a essência do que você coloca? Você coloca toda essa peregrinação sua, Rússia. Desculpa. Não, pode falar. Eu começo falando da minha viagem para Solovki. Aí, no decorrer do livro, eu vou contando a história do avô e da avó, como vai eles, alinhavando, então. Que vai alinhavando. Depois eu conto a história de Solovki mesmo, né, de como surgiu o arquipélago, de como o arquipélago que foi inclusive descrito por Solzhenitsyn, né, no arquipélago Gulag. Depois, lá em Solovki, eu tive contato com uma moça que não havia encontrado a família dela em Solovki e tinha recém-descoberto que houve um lugar de execuções em Butovo, que fica a 17 quilômetros de Moscou. E você foi para lá? Aí, quando eu consegui sair de Solovki, eu fui para Butovo. E você conseguiu esse resgate? Conseguiu trazer Então, na verdade... eu encontrei muitas, eu acho que umas 17 famílias com o nosso sobrenome, mas nenhuma da minha família de origem. Então, na verdade, eu digo que eu encontrei 20 milhões de mortos e os meus então, estão entre eles. Nossa, Ludmila. É muito interessante. É muito pesado. É muito pesado. Mas eu creio que eu consegui escrever o livro com alguma leveza, porque se fosse contar só a catarse... Sim, eu li o livro. Eu li até antes de ir para a editora. Ele é leve, é um livro que você devora. Você vai devorando o livro, você vai devorando, sabe? E estava no boneco quando você... Sabe? Eu fui devorando o livro porque... Primeiro que a gente olha para você e não imagina, né? Vou falar a verdade. Eu só conheci a Ludmila depois de ler esse livro. Segundo que quando eu li, na hora, tinha tudo para ser uma pessoa amarga, enraivecida da vida, triste, não dá nem um sorriso, não. Sabe? Então, você é um poço de esperança. Você faz com que... nós, né, que a conhecemos, né, olha e fala assim: gente, eu não passei nada, eu não posso queixar, porque você está sempre sorrindo, você está sempre estendendo as mãos, você está sempre escrevendo, você ajuda, você faz,
você acontece. Isso é um farol para nós. Muito obrigada. Se eu realmente servir de farol para algumas pessoas, eu já cumpri a minha missão aqui na Terra. Sim, você cumpre a sua missão. E uma pergunta também muito séria que eu quero te fazer. Você como brasileira, então você... Sim, eu sou brasileira desde 74. Brasileira. O que isso representa na sua vida? Eu pergunto porque o brasileiro precisa entender o que é ser brasileiro, né? Você lutou pela cidadania brasileira, pela ser naturalizado. Isso. Então, o que é ser brasileira para você, Ludmila? Então, dentro de mim existe assim, não é um conflito, mas uma complementação. Porque eu não posso negar a minha origem, a minha cultura, a minha essência de alma, a minha religião ortodoxa, não é? Que é dos russos. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, com 26 anos, que foi quando nasceu o meu último filho, este país me abraçou e me permitiu pensar, escrever, falar, exprimir as minhas dores, as minhas esperanças, as minhas alegrias num novo idioma que eu também consegui ter como meu. Hoje eu acho que eu me comunico muito melhor em português do que em russo. E você não perdeu o russo? Não perdi, eu sou tradutora-intérprete do russo. E eu me sinto assim, uma brasileira de alma russa, eu poderia dizer. E assim, eu não tenho outra pátria, porque para onde eu vou, eu apresento a minha certidão, eu propago a minha brasilidade. Nós agora já são 10 horas e 56 minutos, né? Repita. Passou tão rápido, tão rápido. Nossa, essa Ludmila, que é uma brasileira com alma russa, que nós conhecemos, muitas pessoas, né, não conheciam tão bem como agora estão conhecendo. A simplicidade, a humildade e, acima de tudo, o caráter é o que nos faz acreditar na literatura nacional por causa de seus livros, suas crônicas, sua poesia, a dramaturgia. A Ludmila, eu tenho a impressão que ela trafega em todas as áreas para poder mostrar para nós o orgulho de ser brasileiro. Então, eu agradeço você, Ludmila, por ter aceito o convite. Eu que agradeço demais por essa oportunidade de estar com uma pessoa brilhante como você, que eu acho assim que tem uma fraternidade, porque nós militamos na mesma área. E, no entanto, você sempre faz questão de mostrar às pessoas que também escrevem, sem medo de ser ofuscada, porque o seu brilho também é único. Ludmila, cada um tem o seu, né? E unidos a gente brilha mais, não é? Com certeza. Eu não quero ficar numa sala escura. E seu brilho hoje é porque eu peguei muito seu brilho, e você sabe disso. Quando eu voltei para São José, de Goiás, eu peguei muito de você. A gente muito. Se espelha. Aprendi muito com você. Muito obrigada. E por isso, hoje eu só posso agradecer. Por isso, a estreia do programa com você, Ludmila. Fico muito honrada e muito feliz. E eu agradeço a todos vocês que estão aí conectados no Palavras de Seda. Posso falar um instantinho? Sim. Eu vou deixar um último livro meu, que é o 100 Crônicas Escolhidas, para você sortear entre os seus ouvintes. Aí você vê como é que você vai proceder a essa liturgia. Escrevam aí, eu quero o livro da Ludmila. Escrevam que eu já, sabe,
Já vamos fazer esse sorteio, eu já aviso e já entrego ou envio, né? Ou entrego em mãos ou envio pelo correio, tá? Agradecer. Olha, que prêmio, Ludmila. Imagine, agradecer a atenção de todos. E leiam Ludmila, que é maravilhosa. O estilo dela é único, ela já tem uma identidade literária nacional. É essa que é a questão. E até, então, sábado que vem, eu trarei aqui novos apontamentos, que é o que eu tenho em casa. É bem no estilo da oficina, tá? E obrigada por tudo e conto com vocês, tá? Palavras de seda, vamos lá. Palavras de seda. E tem uma frase aí para vocês. O que você tem, todos podem ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Esse é para Ludmila Saharovsky. Obrigada, um beijo a todos, um beijo, Rita. Um beijo, Lu.